Bem, é isso. Vamos agora para a terceira live de hoje, com a palestra Exociências, Perspectivas para o Futuro, com as contribuições do professor Dr. Flori Antônio Tasca, filósofo, educador e jurista. Ele é especialista em exociências sociais, fundou e coordena o Grupo Ufológico Paraná, Patóvini, autor do livro O Paradigma Alien, Revolução nas Ciências Sociais, fundou e edita a revista Cosmóveni. Muito boa tarde, professor Tasca. É uma honra ter o senhor aqui na nossa terceira conferência de Exobiologia e Cidadania Cósmica, já me preparando aqui para a nossa saudação. Meu dedo sempre cai torto. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, professora Ana. Boa tarde. Então, com a clássica saudação do povo vulcano, vida longa e próspera para todas as humanidades. Isso. Uma honra, uma alegria estar aqui com vocês em mais este relevantíssimo evento de aclimatação, de educação cósmica, de preparação da humanidade para esse momento tão especial que se avizinha do contato público ostensivo e formal com irmãos das estrelas. Obrigado, professora. Obrigado, Cássia, equipe, e saúdo também quem está aí nos assistindo ao vivo e quem vai tomar contato com esse material depois do planeta Terra e de outros órbitas também. Parabenizando, desde logo, igualmente, a todos os conferencistas que abrilhantam mais este valiosíssimo evento. Obrigadão. Professor Tasca, a gente é que agradece e aproveita já para te pedir desculpas, porque a gente avançou um pouquinho no tempo, viu? Desculpa fazê-lo esperar. E a gente está muito contente de tê-lo aqui com a gente nessa conferência, nessa terceira edição, né? Então, professor, só lembrando ao nosso público, quem tiver perguntas, deixa as perguntas no chat, daqui a pouquinho a gente encaminha ao professor Tasca. E é isso. Agora, professor, o espaço é todo seu. Muito bem, deixa eu só ver aqui se eu consigo compartilhar a tela. Um instante. Cadê aqui? Opa! Só um instantinho que nós estamos aqui. Aqui. Vamos ver, então. Como um usuário convidado, você pode enviar até 2 apresentações. Eu não estou conseguindo aqui, então, compartilhar minha tela. Preciso de um suporte. Eu vou no apresentar. Aí, depois... Slides, é isso? Não. Sim, professor, você vai no apresentar, compartilhar a tela, compartilhar a tela, abaixo, sim. E você vai ver Chrome, Windows, janela, que é a opção do meio. Você opta pelo do meio. Janela. Agora deu aqui. Vai ver sua apresentação. E aí... apareceu aí já? Aí, já está aqui. Então tá ok, tá? Obrigado. Perfeito. Desculpe que a minha limitação nessas questões de tecnologia, né? Mas está aparecendo ok aí, exociências, perspectivas para o futuro. Então, pessoal, o tema de hoje, eu presumo assim de relevância nesse amplo contexto de discussão a respeito do ser humano e de seu lugar no cosmos. Até porque todos estamos falando e refletindo a respeito da presença de outras inteligências no planeta Terra, mas topicamente, em contatos individuais, em contato com pequenos grupos, ou, sob o ponto de vista ainda coberto por uma névoa de secretismo, do conhecimento que os governos têm a respeito da presença dessas inteligências alienígenas em nosso planeta. Mas tudo isso serve para preparar a humanidade para aquele momento de transformação, aquele momento
qual nada mais será o mesmo para o gênero humano, que é justamente o momento do contato público. Então, a proposta que fiz à Unicósmica foi de tratar desse tema de uma maneira muito ampla, pontuando, pincelando alguns aspectos das ciências sociais e da relevância que elas têm hoje para nós e terão muito mais ainda na perspectiva de contato humano-alienígena. Então, inicialmente, vamos conceituar o que significa o termo amplo de ciências sociais. Como vocês podem ver aí no slide, um campo de estudos que investiga a origem, o funcionamento, o desenvolvimento, a organização de diversas sociedades humanas, estuda os seus processos históricos, estuda os conflitos, as características culturais, os hábitos, enfim, de um modo muito amplo, estuda a sociedade. E quando a gente agrega o termo exo, significa dizer que nós consideraremos todo esse conhecimento que existe em relação ao gênero humano na perspectiva do paradigma alien, traduzindo, na perspectiva da interação, do relacionamento do ser humano com outras espécies sencientes que pululam pelo universo. Então, as ciências sociais são várias, e eu trouxe alguns exemplos só para contextualizar. Iniciemos com a antropologia. Antropos, o homem, o ser humano. Então, a antropologia estuda o ser humano, sua origem, de uma forma bastante abrangente. As características físicas dos grupamentos, a cultura das pessoas, a linguagem, tema da mais absoluta relevância quando se trata, por exemplo, da possibilidade futura de comunicação humano-alienígena, de modo que o antropólogo investiga e pergunta como se formam ou se formaram os seres humanos, qual foi o desenvolvimento da espécie humana sobre o planeta Terra, como eles se organizam para viver em conjunto, aí descambando para o campo da sociologia. Mas a exoantropologia é uma ciência possível? Ou seja, nós devemos nos ocupar, há alguma relevância nessa temática? E a resposta adiantada é que sim. E nós já vamos dar um exemplo concreto de tal a seriedade com a qual esse tema vem sendo tratado na humanidade. Muito bem. Partimos do indivíduo para a sociedade. A sociologia, então, tem por objeto de estudo as sociedades a partir da interação entre os seus indivíduos e os fenômenos associados a partir dessas interações. Então, formam-se estruturas sociais, grupamentos, iniciando pela célula da sociedade, que é a família, formam-se classes sociais, ou, como no Oriente, mais rigidamente ainda, as castas, de modo que a sociologia tem esse amplíssimo objeto e é uma ciência social, humana, da mais absoluta relevância para a compreensão e também para o desenvolvimento, para a possibilidade de relações intersubjetivas saudáveis entre humanos e alienígenas. Então, a partir da exosociologia, os pesquisadores já podem refletir a respeito do estudo das sociedades alienígenas. Aí alguém poderia dizer, mas como assim? Nós não conhecemos nenhuma sociedade alienígena. Temos testemunhos seríssimos a respeito de como algumas funcionam. Por exemplo, Arthur Berlet, que ficou 9 dias no planeta Acarte e pôde estudar, então, com, claro, alguma superficialidade, porque não foi um tempo muito largo, foram 11 dias de desaparecimento do planeta Terra e 9 lá em Acarte, mas ele conseguiu compreender
a estrutura social, econômica, política, religiosa daquela sociedade. Então, ele, poderíamos dizer, empiricamente, foi talvez um dos primeiros exosociólogos, ainda que haja, claro, também outros exemplos de visitas humanas a planetas estrangeiros. 4 anos antes, 1954, Antônio Rossi e Arthur Berlet. Então, Antônio Rossi também foi convidado a ir a outro planeta, não lhe foi revelado o nome desse planeta, mas apesar de ele ter ficado pouco tempo, menos de um dia lá, ele também conseguiu conhecer os rudimentos da sociedade planetária daqueles nossos irmãos das estrelas. De modo que a exosociologia igualmente surge como um campo relevantíssimo de estudos. Mas se fala mais hoje da exopolítica, que tem, então, a sua raiz na perspectiva humana na ciência política, como o estudo das regras que estruturam as normas de convívio entre os grupamentos, os relacionamentos de poder, a construção de uma ideia de Estado, de governo, de ordem, de, enfim, administração coletiva, a fim de proporcionar não apenas a subsistência, mas o desenvolvimento, o progresso dos povos. E é neste contexto que o termo exopolítica foi cunhado, ali nos anos 2000, por Alfred Webre, que pela primeira vez usou esse termo para fazer, assim, uma transposição do objeto de estudos da ufologia. Então, não se deve confundir ufologia com exopolítica, porquanto a ufologia, do seu ponto de vista conceitual, é o estudo dos UFOs, dos OVNIs, dos objetos. É claro que aí se derivam, né, conforme o gosto de cada estudioso, aspectos que tangenciam, que até estão integrados no campo das exociências. Mas ainda que não existisse nenhuma outra sociedade organizada, tal como a humana, em qualquer outro planeta do cosmos, o que é matematicamente impossível, seria possível ainda questionar sobre a exopolítica e sobre as outras exociências, numa perspectiva, num ponto de partida filosófico, porque a filosofia nos permite esse exercício. Por isso até que, para mim, na atualidade, a exopolítica e as demais exociências são jovens. Basta dizer que há mais de 20 anos não se falava, não existia esse termo. Então, é possível você questionar, imaginar, refletir a respeito disso, mesmo que não houvesse qualquer outra civilização inteligente. Mas há uma miríade delas. E esse é o postulado, inclusive, que o Webre, em seus livros, assenta como fundamento, como essência, como razão de ser da exopolítica. Pois bem, então, as relações políticas, uma vez estabilizadas, elas podem dar ensejo a uma interação mais concreta entre as sociedades. E aí surge a necessidade de regulamentar positivamente, de legalizar, de formalizar normas de conduta. E entra, então, a área jurídica, a área do direito, nesse amplo contexto das ciências sociais. O direito que tem como objeto de estudos a norma jurídica, que pode ser natural ou pode ser positiva. Então, as leis da natureza, que derivam dela própria, ou da divindade, ou, como querem alguns, da simples razão humana, leis da natureza que, teoricamente, são aplicáveis a todos os seres sencientes que vivem no universo, ou ao menos em um deles, que é aquele que nós estamos aqui, porque hoje a
mais moderna teoria cosmológica advoga a existência dos universos paralelos, do multiverso. Por isso que eu gosto mais do conceito de Carl Sagan, de cosmos, tudo aquilo que já existiu, que existe e que existirá. Então, o cosmos é regido por leis eternas, imutáveis, não só as leis químicas, físicas, biológicas, mas também por leis morais. As religiões se ocupam disso desde sempre, em ditar aquilo que seria, em tese, a vontade da divindade para a raça, para o gênero humano. De modo que a natureza é também objeto desse estudo jurídico na perspectiva de um ideal, porque as leis humanas, o direito humano, que é positivado por um ente estatal, deve refletir, ou ao menos buscar inspiração, se espelhar ao máximo na natureza. Então, lá desde a Roma antiga, desde a Grécia antiga, se diz que o ideal é viver conforme a natureza. Essa é a regra básica de uma escola filosófica denominada estoicismo, de modo que as leis naturais têm grande relevância. Mas quando o ser humano passar a se relacionar com outras espécies, vai fazer negócio, comércio, vai adquirir, eventualmente, aquilo que nós conhecemos aqui como propriedade. Então, por meio de acordos, por meio de contratos, ele vai fazer esse comércio, vamos por assim dizer. Eventualmente, os humanos vão formar famílias híbridas, o que também não é novidade no campo da ufologia, não tanto, talvez, a ideia de família, né? Mas a possibilidade de relacionamento, de intercâmbio genético, de hibridização, que é um processo absolutamente comum, conhecidíssimo no campo ufológico. Então, para tudo isso, nós precisaremos de regras. E o exodireito entra nesta perspectiva de futura interação humano-alienígena como uma necessidade. Ou será que não? Eu penso que sim. Então, feita essa contextualização, eu gostaria de focar um pouco mais os comentários a respeito da exopolítica, que é esta exociência social que é pioneira neste campo e que conta, ainda hoje vivos, com dois expoentes desse novo campo do conhecimento, do saber. E são eles Alfred Webre, que está radicado no Canadá, se eu não me engano, e o professor Michael Salla, que está radicado no Havaí, nos Estados Unidos. Então, eles são os pioneiros. O Webre veio antes, no sentido de, já desde a década de 70, publicar artigos usando a ideia da exopolítica, e Salla, embora depois, já é hoje o maior expoente mundial nesse novo campo de especulação ou de saber e de protociência, eu diria assim. Porque quando acontecer esse contato público ostensivo e formal, e quando se afirmar sem dúvida, sem margem a qualquer questionamento, o paradigma alien, então nós poderemos aquilatar o valor, a importância desse conhecimento que há pouco mais de 20 anos vem sendo posto em discussão. E cada vez mais, embora ainda muito apegado na fenomenologia. Nós tivemos aqui, há alguns dias, né, nos Estados Unidos, mais uma audiência pública a tratar do tema ufológico, a tratar da recuperação de destroços de espaçonaves, enfim, da presença de entidades biológicas extraterrestres. E
outros aspectos associados, mas não ainda a discussão propriamente exopolítica chegou às instâncias governamentais. O mundo está muito focado no fenômeno, está muito atento às luzes estranhas que aparecem nos céus e que hoje têm suas causas multiplicadas, seja pelos satélites, seja pelos drones, os clássicos fenômenos atmosféricos, os insetos, os pássaros, etc. e tal. Mas, obviamente, há também aquela parcela de avistamentos que se constitui inexplicável para a ciência e que, então, integra o campo do conhecimento da ovinologia, da ufologia, propriamente dita. Mas vamos resumir aqui, para aqueles que ainda não conhecem, quais as diferenças entre essas duas posturas de exopolítica, para no momento seguinte, então, da nossa apresentação, eu mostrar para vocês alguns livros que podem nos subsidiar melhor, que podem nos proporcionar a abertura de uma visão bem mais ampla e profunda também, ao mesmo tempo, dessa temática tão relevante das exociências sociais. Há uma diferença que eu costumo relacionar com duas séries de ficção científica. A ideia do fundador da exopolítica, Alfred Webre, é tipo Jornada nas Estrelas, Star Trek. A ideia de exopolítica do professor Michael Salla é tipo Arquivo X. Ou seja, uma está baseada na ordem, está baseada no progresso, na organização. Outra está fundamentada na intervenção pelo poder, nos interesses escusos. Não que não haja também bons traços, boas doses, tanto de uma em relação à outra e vice-versa. Ou seja, também em Jornada nas Estrelas nós iremos encontrar conspirações, iremos encontrar violação de direitos, guerras, conflitos, interesses escusos, agendas secretas. E também em Arquivo X nós vamos encontrar alguns aspectos que são comuns à Jornada nas Estrelas. Então, eu uso esses exemplos da ficção científica para mostrar as diferenças, basicamente, entre essas duas concepções. Então, Alfred Webre diz o quê? Que existe uma ordem normativa, uma organização política entre as várias sociedades estelares. Que existe, então, organismos do tipo federativo que congregam muitos mundos habitados, muitas raças diferentes, muitas humanidades. É mais ou menos aquilo que acontece em Jornada nas Estrelas, com a chamada Federação Unida de Planetas. Federação essa que tem uma constituição, então uma lei fundamental, que tem vários códigos de conduta, que é pautada por acordos do tipo tratado internacional aqui da Terra, ou seja, que tem instâncias de elaboração de normas, legislativo, de cumprimento, de execução das normas, executivo, e de julgamento das transgressões das normas, judiciário, de modo que essa estrutura toda, ela reflete a ordem, o progresso, o cosmos. E no ápice da pirâmide, da estrutura política, está a própria divindade. Ou seja, é Deus quem criou e que rege todo o universo. Uma ideia, então, também que se aproxima, obviamente, das concepções religiosas e também se aproxima muito do chamado direito natural. Fundamentalmente,
essa ideia de Weber. Já Michael Salla tem uma visão mais pessimista, ou, como outros poderiam dizer, muito mais realista do que seja a exopolítica. Porquanto, quem viu o Arquivo X sabe muito bem do que eu estou falando, os alienígenas estariam infiltrados aqui no planeta Terra, sequestrando pessoas, usando os seres humanos em experiências genéticas, de controle mental, de hibridização, as mais diversas violações de direitos humanos, sem ética, ou com pouca ética, ou com uma ética muito diferente da nossa, que para nós representa uma violação, por exemplo, mesmo nos estados totalitários que ainda existem no planeta Terra, a abdução é um sequestro, é um crime, é um ato ilícito, em qualquer lugar, isso. Claro que até mesmo governos praticam esses crimes à profusão, mas não vem ao caso. Teoricamente, nós dizemos que isso é uma violação a direito. Então, a concepção de Michael Salla, ela é justamente nesse sentido. A partir de 1954, quando... 54 ou 56, agora me fugiu aqui exatamente a data, né? Mas o episódio Eisenhower, quando 3 naves pousaram numa base aérea norte-americana e, em razão da presença desses seres que exigiram conversar com o presidente dos Estados Unidos à época, Eisenhower, teria sido celebrado um acordo, um tratado, e esse tratado colocaria o planeta Terra numa desvantagem bastante grande. Então, essas as duas maneiras de ver. Quem sabe ambas existam mescladas, mas eu, sinceramente, gosto mais da versão idealizada de Alfred Weber. Então, a primeira parte da nossa exposição, pessoal, é essa. Agora, no segundo momento, eu gostaria de continuar essa abordagem, esses comentários, mas mostrando, assim, algum material que quem tiver curiosidade, interesse, pode buscar para um melhor olhar, para um aprofundamento, para uma compreensão, assim, mais pertinente dessa temática. E eu vou começar pelo meu livro mesmo, O Paradigma Alien, Revolução nas Ciências Sociais, que está disponível a todos no Clube de Autores e também na Amazon em versão Kindle. Então, qual é a tese aqui num resumo bastante apertado? Porque o objetivo é só dizer que aqui neste livro vocês poderão encontrar toda uma construção teórica fundamentada na filosofia da ciência que vai nos explicar o porquê nós estamos diante de um momento de rompimento, de quebra, de ruptura de crença científica. Porque ainda hoje o paradigma vigente na humanidade é o do antropocentrismo. O ser humano é o suprassumo, é a única espécie inteligente que habita todo o cosmos, e o universo no qual vivemos, observável, já é composto, segundo as estimativas astronômicas cosmológicas, de mais de 3 trilhões de galáxias, cada qual com centenas de bilhões de estrelas, o que torna matematicamente impossível essa assertiva, continuar em pé essa crença, esse dogma por muito mais tempo. Portanto, com base na ideia da estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn, é que eu construí durante 12 anos de pesquisa e de reflexão esta tese que mostra que anomalias na crença científica dominante do antropocentrismo, essas anomalias, justamente as mostradas na ufologia, estão colocando em xeque, estão a ponto de derrubar essa crença que durante muito tempo
é hegemônica na humanidade, embora a ideia de pluralidade dos mundos habitados seja bastante antiga, e um dos capítulos do livro se dedica exatamente a ela. Então, aqui o leitor vai encontrar não só a história da crença nos muitos mundos habitados, como também uma radiografia da ufologia como anomalia científica, e ainda as duas vertentes da exopolítica, a de Weber e a do professor Sala, finalizando com um capítulo a respeito da necessidade da construção de uma ciência social fundamentada numa nova ordem jurídica, o exodireito, diferenciando, inclusive, o que seja exodireito e o que seja direito espacial, porque ainda um e outro acaba confundindo. Pois bem, pessoal, esse livro meu foi lançado este ano, mas 2 anos antes, eu também tive a honra de participar dessa outra publicação, O Impacto do Primeiro Contato para a Humanidade, que foi um livro coordenado pelo jornalista Wendell Stein. Nesse livro, como o próprio nome indica, são lançadas algumas reflexões a respeito do impacto que o primeiro contato da humanidade com civilizações alienígenas teria. Então, cada autor dos respectivos capítulos ficou encarregado de uma parte. Eu, então, escrevi um capítulo refletindo a respeito dos impactos ou do momento de transformação, vamos dizer assim, do ordenamento jurídico diante do contato com outras civilizações. Agora, pessoal, deixa eu mostrar aqui outro livro fantástico, um pouquinho mais antigo até, de 2014. Espera aí, deixa eu ver se dá para ver aqui. Então, Arqueologia, Antropologia e Comunicação Interestelar. Na verdade, esse livro está disponível gratuitamente para quem se interessar. Patrocinado pela NASA. Uma construção teórica com colaboração de vários cientistas renomados que passam, então, a especular como seria possível essa interação na perspectiva da antropologia, na perspectiva da comunicação. Então, trata muito, por exemplo, do programa 7, de busca por inteligências extraterrestres. Enfim, uma publicação que a NASA lançou em 2014 e que justamente nos faz pensar, nos faz refletir a respeito desse momento de transição que nós estamos vivendo. Tudo sendo feito para a preparação. Eu sempre comento que há alguns anos, o pessoal que se interessava por esse assunto exótico da ufologia, por exemplo, era taxado como biruta e, enfim, no mínimo uma pessoa estranha, porque estava se ocupando de algo inverossímil, e hoje nós vemos o assunto sendo discutido nas casas de leis dos Estados Unidos, do Brasil. Nós vemos grupos de investigação compostos por militares, por civis, em vários países do mundo. Nós vemos a desclassificação de documentos ufológicos também em uma grande profusão, embora ainda o acobertamento seja dominante, mas aos poucos está vindo a público a realidade desse fenômeno, o que faz pensar a respeito das possibilidades futuras de interação humano-alienígena. Então, pessoal, os livros de Weber e de Sala estão aqui no meu Kindle, de modo que eu não tenho aqui a versão física para mostrar, mas para quem se interessa por exopolítica e para quem quer refletir sobre as perspectivas futuras dessa área do conhecimento, vale a pena conferir. Então, quando acontecer de uma delegação estrangeira, no sentido de provinda de outro mundo, seja nesta dimensão
ou de outra dimensão, tanto faz, tudo vai se transformar na humanidade. E as relações políticas estarão no centro das discussões. A diplomacia extraterrestre será de grande importância, de grande relevância, e tudo vai também fazer com que nós tenhamos um outro ponto de vista, uma outra referência humana, não só em relação a nós mesmos, mas principalmente em relação aos estrangeiros, aos alienígenas. É claro, alguém pode já desde aí objetar, e é uma objeção muito justa, né? Mas se nós aqui no planeta ainda não conseguimos conviver bem com nossos semelhantes, nós que alimentamos preconceitos, que fomentamos conflitos, que não temos uma harmonia social minimamente razoável ainda, como vamos nos relacionar com seres provindos de outros mundos, de outros orbes? Nós mesmos poderemos ser os alienígenas em relação a outros mundos, já que a corrida espacial parece que vai voltar aí a acelerar, não apenas na perspectiva governamental, mas também de empresas privadas. Então, tudo isso é imperioso para que possamos refletir sobre como a humanidade vai se portar. E, por exemplo, quando esses seres chegarem aqui publicamente no planeta, porque aqui eles já estão, né? Mas ainda não de forma ostensiva, de forma pública, por exemplo, numa futura edição deste evento da Unicósmica, lá, professora Ana, na 23ª Conferência de Exobiologia e Cidadania Cósmica, daqui uns 20 anos, por exemplo, ou para adiante ainda, quem sabe, um alienígena, alguém do staff de Ashtar Sheran, ou quem sabe ele mesmo, possa estar aqui ditando uma conferência para a ilustre plateia da Unicósmica, como nós trataremos essa pessoa? Qual será o status jurídico? E quando eu digo pessoa, justamente a palavra é proposital, porque uma pessoa é um ser dotado de direitos e de deveres. É um centro de interesses para o ordenamento jurídico. E hoje cresce, inclusive, a ideia de pessoa não humana. Alguns animais tidos por irracionais, como, por exemplo, os golfinhos, já são considerados pessoas não humanas. E essa discussão já chegou, inclusive, nas academias. Eu estou aqui com uma dissertação, um trabalho de conclusão do curso de Direito, que foi defendido em 2014 na Universidade Federal do Paraná, pelo hoje advogado doutor Gilson Fais, a ordem jurídica sobre a hipótese do contato extraterrestre. Então, ele defendeu esse trabalho na Universidade Federal do Paraná, que é uma das melhores do Brasil e é a mais antiga do Brasil, fundada em 1912, perante uma banca examinadora de professores que, com exceção do orientador, ficaram, vamos dizer assim, deslumbrados, né, com a possibilidade dessa tese vir a ser concretizada. Então, ele trata justamente como deverão ser recebidos esses seres com um status jurídico de pessoa não humana, obviamente, mas perante as nossas leis como uma pessoa. O que já havia sido profetizado muito, mas muito antes. Eu estou aqui com uma revista, vamos ver aqui, revista Forense número 177, de 1958, e numa outra ocasião, até que eu estive falando na Unicósmica, eu pude apresentar alguns aspectos desse texto, e, aliás, em um outro momento, eu posso até aprofundar essa apresentação, porque na revista Cosmovne, número 5,
eu fiz publicar um texto, um artigo, exatamente comentando este outro artigo do professor Haroldo Valadão. Então, no ano anterior, em 57, vamos lembrar, foi o início da era espacial. E aí, ele assistindo pela televisão, o noticiário, lendo nos jornais, o noticiário, já se inspirou para escrever o direito interplanetário e o direito intergentes planetárias. Veja que em 58 ele teve essa sacada. E o professor Valadão, que era um dos mais renomados, reconhecidos, internacionalistas, estudiosos do direito internacional no mundo, naquele momento. E ele, então, faz aqui uma série de considerações. Eu até havia anotado alguns trechos para comentar com o pessoal aqui, mas vou deixar para outra oportunidade, professora Ana, até para que a gente possa aí dar a chance do nosso mestre Marco Petit iniciar quase de pronto a conferência no horário que havia sido fixado de início. Um dos aspectos tratados no artigo do professor Valadão diz respeito justamente a um governo mundial. Porque quando a Terra for integrada num organismo federativo, uma federação de planetas, por exemplo, então nós podemos imaginar a necessidade de cumprimento de alguns requisitos, de algumas exigências. E se nós formos interpretar hoje, ou entender, ou estudar mesmo como isso acontece na nossa história, e ainda hoje, eventualmente, poderia acontecer, como um novo país é reconhecido como tal pela comunidade internacional. Então, a teoria do Estado se ocupa disso. A teoria do Estado, que transita entre a ciência política e o direito positivo. Então, diz que um Estado, para ser reconhecido como tal, deixa eu esconder o dedinho aqui, necessita apresentar 3 elementos. O primeiro elemento é o território. Então, no caso, se nós formos transpor essa ideia para a Terra participar de uma federação planetária, estelar, poderíamos considerar, por hora, como o território terrestre o próprio planeta. Eventualmente, esse território vai se expandir, por exemplo, para todos os outros mundos do sistema solar. Como na ficção científica, nós temos N exemplos, não só em Star Trek, mas em muitas outras séries e filmes dessa organização. Além do território, é preciso um povo. Então, no caso, a raça humana seria esse povo. E o terceiro e mais complexo elemento, um governo. Então, território, povo e governo. O professor Valadão, em 58, dizia que naquele momento, e talvez ainda hoje, guardadas as proporções, o único organismo que teria condições de exercer esse governo mundial seria a Organização das Nações Unidas, a ONU. Ele diz que todo o planeta deve estar sob uma única bandeira, um único comando, o que causa arrepio em muita gente que teme pela chamada nova ordem mundial. Mas me parece algo inevitável que, quando aconteça esse contato, esse novo modelo de organização política dentro do planeta Terra, para que represente a humanidade perante outras inteligências, perante outras humanidades, vamos dizer assim, entre aspas, né, seja imperativo. Uma só voz. Porque uma das denúncias que faz o professor Sala, inclusive, sobre esse acordo que teria sido celebrado entre os Estados Unidos e uma raça alienígena, é justamente isso, que nem as normas internas deles, eles seguiram. Porque se houve um acordo, um tratado
do governo dos Estados Unidos com uma raça alienígena, esse documento deveria tramitar perante o Senado dos Estados Unidos, perante as casas legislativas, tal como acontece no Brasil e na maioria dos outros países também. Pois bem, mas eu tenho uma boa notícia para todo mundo aí, que ainda não sabe disso, que a sede do planeta Terra não deve ser nos Estados Unidos. Deve ser, adivinhem onde? Onde? Aqui no Brasil. E quem diz isso? Ninguém menos do que uma inteligência que esteve em contato com Paulo Antônio Fernandes, o criador do Centro de Estudos Exobiológicos Ashtar Sheran, mantenedor da nossa amada unicósmica. Por uma deferência muito especial da professora Ana, a quem agradeço. Eu ainda não terminei de ler, professora, pode ver que está marcadinho o livro aqui, ó. Tá, tô lendo ainda, mas eu cheguei numa parte que me chamou muita atenção, com a qual quero encerrar esta apresentação e ficar à disposição de vocês aí, e depois também ter a honra e o prazer de ouvir o nosso mestre, o ufólogo, talvez com o maior acervo de conhecimento da humanidade hoje, com uma produção aí riquíssima, né? São 14 livros, se não me falha a memória, e, enfim, não só centenas de conferências, talvez milhares, não sei, Petit, mas ativismo na ufologia, como está fazendo agora mesmo com a campanha Varginha Chega de Acobertamento, nosso mestre Marco Antônio Petit. Então, o que eu vou selecionar para dar fim aqui à minha apresentação nesta tarde de estudos de reflexão, nessa oportunidade riquíssima de crescimento individual e coletivo. Vejam o que um emissário de Ashtar Sheran disse a Paulo Fernandes. Abençoadas sejam as terras do Brasil, futuro berço da humanidade, onde deverá funcionar o governo central de todo o orbe, e também servirá, em um futuro não muito longínquo, como sede da Irmandade Planetária em seu orbe. Amém. Assim seja, Paulo, que está velando pelo trabalho que frutificou nesses 50 anos, com certeza, com todo o amor. Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade de participar desse evento, eu deixo minha saudação de vida longa e próspera. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professora Ana. Gratidão, professor Tasca. Maravilha. Quanta coisa bonita. Hein, Cássia? Maravilhoso, né? Porque, professor Tasca, e essa contribuição sua tem, assim, um imenso valor para a Unicósmica, porque nós trazemos este conceito de cidadania cósmica, de educação cósmica, né? E a gente está pensando justamente, aí o senhor traz isso para acrescentar às nossas reflexões, aos nossos estudos, né? De você ver a pessoa para além da nossa dimensão aqui planetária. Então, é muita gratidão mesmo, só enriquece, né, o que a gente está trazendo e a gente está falando a mesma língua. Professor, gratidão imensa, né, maravilhosa exposição, com tanta coisa boa que o senhor sempre traz para a gente, né, compartilha com a gente. E tem algumas perguntas aqui do público, que eu vou trazer agora. Tem gente perguntando, eu vi que a Solange Tasca já respondeu aqui ao Cosmos. Cosmos pergunta sobre os livros Paradigma Alien e Primeiro Contato, tem nas livrarias físicas? Aí a Solange Tasca já diz que o Paradigma Alien tem no clube de autores, tanto e-book como tem a opção de comprar impresso. Então, gente, essa informação é importante. Vamos lá para a pergunta da Nice
Obrigada aí, viu, Cosmos, porque eu acho que tinha outras pessoas com essa mesma dúvida aí, e a você também, Solange, que já se antecipou aqui a resposta do professor Tasca. Bom, vamos lá. Nice, tem uma pergunta legal aqui, professor. Como você acha que nós, entusiastas da temática UFO, poderíamos contribuir, mesmo que em pequena escala, no momento do desacobertamento total por parte da grande mídia? Preparem-se os ufólogos, né? Porque se ainda não aconteceu esse desacobertamento total, o pouco que está sendo feito no sentido de esclarecer a opinião pública, de discutir, de apresentar esse tema nos meios de comunicação, já está dando o que falar e já está demandando a presença, a participação, o esclarecimento dos ufólogos para melhor conhecimento da opinião pública. Então, eu penso que nós, os entusiastas do tema UFO, podemos contribuir significativamente, não é em pequena escala, não. Porque na medida em que, por exemplo, o Petit vai dar uma entrevista para uma revista russa, o que aconteceu agora esses dias agora, aí, puxa vida, né? É uma contribuição valiosa demais. Quer dizer, naquele lado do mundo onde a ufologia também tem uma casuística riquíssima e que durante aí muitas décadas, né, a cortina de ferro chamada impedia ainda mais a divulgação dos casos ufológicos, isso significa dizer que ele, como um entusiasta, está dando uma grande contribuição. E cada um de nós, modestamente, uns com mais acesso, outros menos, né? Mas aqueles com menos ainda fazendo esse trabalho de esclarecimento junto à sua família, seus amigos, o ambiente, já está fazendo, né, uma boa, uma ótima, se não é uma grande contribuição, mas é uma excelente semeadura de ideias na mente dessas pessoas. Então, Nice, de fato, vamos continuar esse trabalho. Obrigada, Nice, pela pergunta, ao senhor também, professor Tasca, pela resposta. Na verdade, esse trabalho, essa pesquisa das exociências, ela já coloca em outro patamar aquilo que no passado foi ridicularizado, né? Sofreu com deboche e foi minimizado, agora é colocado em outro patamar de ciência mesmo. Bacana, grande contribuição. Ana, você tem algum comentário? Não temos perguntas. Eu confesso que fiquei muito emocionada com também o que o professor Tasca reservou para nós. Muito obrigada, muita gratidão pelo reconhecimento. E ele nos prometeu que, quando terminar de ler o livro, ele volta. E vai voltar aqui na Unicósmica para nós conversarmos sobre este livro tão simples, com a linguagem tão maravilhosa que todo mundo entende, mas que tem uma profundidade de informações que só quem tem essa visão, como o senhor tem, poderia ter enxergado isso. Então, quem sabe até, professora Ana, por que não dizer que a sede desse governo mundial não seja em Salvador? Primeira capital do Brasil, onde tudo começou. Tudo começou, né? E muito interessante as abordagens que o senhor trouxe para nós um futuro. E quando a gente perguntou uma vez como eles gostariam, né, de ser chamados, eles disseram para nós: homens de outras estrelas, vizinhos estelares, irmãos cósmicos, e ele disse: o vosso futuro. Você acredita? Isso me chamou a atenção. E hoje, com a sua fala, entendi essa resposta do vosso futuro. Por eles estarem aqui sempre entre nós, eles trouxeram também esse futuro que a gente sabe que já está tão próximo de nós, não tenho nem dúvida disso, e que é preciso, sim, que a gente se conscientize muito mais de tudo isso, que procure trabalhar o equilíbrio, como nas outras falas vieram, Cris que trouxe as mandalas, tudo isso é trabalho o quê? Trabalho de equilíbrio, trabalho de cura, é o que nós estamos precisando, não é? Para poder entrarmos nesse novo momento, nesse novo processo que vamos ter aqui na Terra, de
tantas mudanças. Muito obrigada, professor Tasca. Breve estarás aqui de novo, viu? Porque a gente não pode ficar muito tempo. Uma honra para mim. Muito obrigado mesmo. A honra é nossa. Trouxe muitos presentes para a gente, não? A palestra e esse grande finale aí com os extraterrestres. É isso aí. A gente tem que ampliar a nossa consciência, a nossa visão de diversidade, viu? O futuro vem aí, está chegando. Professor, gratidão mais uma vez. Um grande abraço, vida longa e próspera. Parabéns pelo trabalho, parabéns. Obrigada. Parabéns ao senhor também. Tudo de bom.